Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para o nosso último bloquito de quê? De interpretação de texto. A gente vai continuar a interpretação das questões, né, daquele texto que a gente leu no final do outro bloco, que é o texto do agro, né, dos agrotóxicos. Então agora eu acho que a gente só tem mais um texto para ler, não tão grande assim. Então, como eu disse para vocês, tempos muito variáveis aí. Vamos junto? Pega comigo aqui, ó. O trecho que apresenta a proposta do autor, então, ó, a proposta do autor, ou seja, ele traz uma proposta, né, para a solução do problema discutido é: o Brasil vive um drama. Ao acordar do sonho de uma economia agrária pujante, o país desperta para o pesadelo, pelo quinto ano consecutivo, de ser o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Aqui ele apresenta solução para o problema? Não. Né? Na verdade, aqui ele apresenta o problema. Aqui aparece pra gente, ó, o problema. Apresenta-se o problema, não a solução para ele, ok? A Bolsa de Chicago define o preço da soja, mas não considera que para se produzir cada saca são aplicadas generosas doses de agrotóxicos que permanecem no ambiente natural e no ser humano por anos ou mesmo décadas. Também não, aqui a gente apresenta um argumento, né, assim, a ideia de que a economia está passando por cima da humanidade, a ideia dele é essa, né, assim, a Bolsa define o valor, só que ela não leva em consideração o mal que aquele agrotóxico vai causar. Interessa somente o quê? Estamos aqui, ó, temos a soja para vender. Na visão dele, é exatamente essa ideia, tá? Levando-se em conta os casos crônicos acrescidos da contaminação ambiental difusa nos ecossistemas, os prejuízos podem atingir cifras assustadoramente maiores. Aqui, mais uma vez, nós temos a ideia do argumento, que é inclusive um argumento que tem sido muito utilizado para muitas coisas. Por exemplo, por que as empresas precisam e estão se preocupando cada vez mais com a saúde mental dos seus funcionários? Porque eles gostam dos funcionários? Porque eles querem dar um joinha para os funcionários? Não. Porque necessariamente o que se percebe nesse caso é o fato de que estamos diante de você perde dinheiro. As empresas querem investir na saúde mental das pessoas para perder menos dinheiro. Porque é menos atestado, é menos gasto com saúde, então tem uma visão muito mais econômica do que humanizada, que é basicamente isso que ele acabou de dizer aqui, que é para convencer quem não consegue perceber o problema, né? Todos os milhares de profissionais envolvidos no comércio e na manipulação dessas substâncias são vítimas em potenciais, também é parte de um argumento para mostrar exatamente que temos um problema, e aí só nos resta quem realmente letrinha é, em que ele diz: precisamos de outra estrutura agrária. Ó. Aqui ele fala, ó, precisamos de outra estrutura agrária que será apresentada exatamente após, ó, baseada em propriedades menores, até aqui. Beleza? Então, estamos diante de quê? Letra E como nosso gabarito. Beleza? Pegou visão? Segue o rumo comigo. Vamos lá. No trecho, em seu melhor economês, ele garante que as externalidades negativas de nosso modelo agrário continuam fora dos cálculos. A expressão destacada se refere a quê? Então vamos pensar o seguinte, ó. Dentro da economia você vai ter esse conceito de externalidades negativas. O que é isso? É alguma coisa que não faz parte do produto, essas são internalidades negativas. Por exemplo, um bug que vai dar no seu celular, isso é uma internalidade, porque é um problema do produto. Externalidades negativas estão relacionadas com todos os problemas causados para se produzir aquele produto. Isso não é calculado. É basicamente a ideia de você pensar o seguinte, para produzir este celular, nós desmatamos 8 hectares, massa. Isso é uma externalidade negativa, não entra no cálculo. Não importa, o que importa é ter o celular pronto para ser vendido. A ideia é exatamente essa, sacou? Então agora você consegue resolver mais fácil, ó. Vou de baixo para cima e aí você está acostumado, né? Os efeitos do aumento das commodities na economia brasileira? Não. Na verdade, o aumento das commodities na economia brasileira é positivo, né? Influências negativas de outros países, porque aí você pensa em externalidade, né? De outros países na economia agrária, também não estamos diante desta como uma resposta.
Lucros obtidos com o grande crescimento do agronegócio, isso aqui é positivo para a economia. A opinião dos produtores sobre os benefícios também não. Então, quais são essas externalidades? Ó, prejuízos sociais e ambientais causados pelo uso dos agrotóxicos. Ou seja, a real, né, assim, o que é o mal que o agrotóxico causa. Que ele causa. Essas são as externalidades. Elas não são levadas em consideração. Segue o jogo. Beleza? Vamos lá para mais um textinho. É um texto um pouquinho mais longo também, mas aí com 3 questões, se não me engano. Vamos junto? Pega comigo aqui, ó. Pix é o fim do dinheiro em espécie? Olha só. O Pix muda a forma como realizamos transações financeiras. Representará realmente o fim do DOC e da TED? O boleto bancário está ainda mais ameaçado de extinção? E o velho cheque vai resistir a esses novos tempos? Abrangente como é, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação de notas de real? Essa é uma pergunta sem resposta fácil. O fato é que o avanço das transações financeiras eletrônicas em detrimento, ou seja, deixando de lado, né, em detrimento do uso do dinheiro em papel, pode ser benéfico para o Brasil em vários sentidos. O Pix tem tudo para ser um empurrãozinho que nos falta para chegarmos a esse cenário. E por que o dinheiro em espécie resiste? Talvez você esteja entre aquelas que compram no supermercado com cartão de crédito ou usam QR Code para pagar a farmácia. Mas a feira da semana e os churros na esquina, você paga com dinheiro vivo, certo? Um dos fatores que escoram a circulação do papel moeda no Brasil é a informalidade. Isso aí já mudou muito, né, gente? Porque, na verdade, você compra os churros hoje e paga no Pix, né, gente? Você vai na feira, você paga no Pix. Eu não vejo uma nota de real há muito tempo, para ser muito sincero, tá? Atrelada a isso está a situação dos desbancarizados. Eu adoro essa palavra. A dificuldade que muita gente teve para receber o auxílio emergencial durante a pandemia jogou luz sobre um problema notado há tempos. A enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários. O pouco dinheiro que entra no orçamento dessas pessoas precisa ser gasto rapidamente para a subsistência. Não há base financeira suficiente para justificar movimentações bancárias. Também pesa para o time dos sem banco o baixo nível de educação ou a falta de familiaridade com a tecnologia. O fator cultural também favorece a circulação do dinheiro em espécie. É provável que você conheça alguém que, mesmo tendo uma boa renda, prefere pagar boletos ou receber pagamentos em cédulas, com cédulas, simplesmente por estar acostumado a elas. Para muita gente que faz parte dessa turma, dinheiro vivo é dinheiro recebido ou pago na hora. Não é preciso esperar a TED cair ou o dia virar para o boleto ser compensado. Isso pesa mais do que a conveniência de se livrar da fila da lotérica. Embora o Brasil tenha um sistema bancário que suporta vários tipos de transação, o país estava ficando para trás no que diz respeito a pagamentos instantâneos. O Pix veio para preencher essa lacuna. A modalidade permite transações em qualquer horário e dia, incluindo finais de semanas e feriados. Essa característica, por si só, já é capaz de mudar a forma como lidamos com o dinheiro, pois implica envio ou recebimento imediato. As transações via Pix são concluídas rapidamente. É o fim do papel moeda? Não é tão simples assim. O Pix não foi idealizado com o propósito exclusivo de acabar com os meios de pagamento e transferência atuais, muito menos com o papel moeda. Mas para fazer o sistema financeiro do Brasil evoluir e ficar mais competitivo. Apesar disso, não é exagero esperar que, à medida que a população incorpore o sistema à sua rotina, o uso de DOC, TED, boletos e cartões caia. Eventualmente, algum desses meios poderá ser descontinuado, mas isso não acontecerá tão cedo. Vide o exemplo do cheque, que não morreu com a chegada do cartão. No caso das cédulas, especialistas do mercado financeiro apontam para uma diminuição de circulação, mas não para um futuro próximo em que o papel moeda deixará de existir. Para que esse cenário se torne realidade, é necessário, sobretudo, atacar a desbancarização. O medo ou a pouca familiaridade com a tecnologia podem ser obstáculos, mas o Pix é tão interessante para o país que o próprio comércio incentiva o público mais resistente a aderir a ele. É lógico que não é só porque ele é interessante não, tá, gente? É porque
é muito melhor você pagar para um comerciante no Pix do que no cartão, porque não tem taxa, né? Assim. Então é muito melhor fazer um Pix do que fazer um pagamento por cartão, tá? Pegou? Então, vem junto comigo, ó. O objetivo dessa reportagem é refletir sobre, então vamos junto, ó, a necessidade de se implantar um sistema mais seguro do que o cartão de crédito para as transferências do auxílio emergencial? Não, gente. É só citado esse caso por conta da dificuldade que as pessoas tiveram de receber esse auxílio. Isso demonstrou que muitas pessoas no Brasil ainda não têm, né, não, como vocês gostam de dizer, possuem uma conta bancária. Então a ideia é essa, tá? A sobrevivência do dinheiro em espécie, né, frente a um novo mecanismo de transferência eletrônica. É isso. A principal discussão aqui é: o dinheiro vive ou morre? Viverá ou morrerá? Então a ideia é exatamente esta, tá? As consequências negativas da mudança da cultura, na cultura popular vigente no país sobre a importância da inserção, não tem nada a ver com essa inserção. Os aspectos relevantes da cultura da informalidade também não é o objetivo. Todas essas coisas aparecem no texto, mas não são o motivo da reflexão. A pergunta fala exatamente sobre isso, ó. O objetivo dessa reportagem é refletir sobre o quê? Ponto. É isso. Beleza? Tudo bem? Vem comigo. Os impactos dos meios tradicionais de pagamento, como boleto e cartão de crédito na economia, também não é os impactos. Aí, respostinha realmente, letra B de bora, galera, para a próxima. Deu para entender? O texto é longo, mas ele é muito claro, né? Assim, é um texto bastante bem escrito, então é um texto em que a gente não consegue ter dúvidas, né? Do qual a gente não consegue ter dúvidas. Pronto, eu ia complementar, mas vamos mudar o pronome. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Vem comigo! O trecho do texto que explica o sentido do termo desbancarizado é: o avanço das transações financeiras eletrônicas em detrimento do uso do dinheiro em papel, certo? Então, ó, o trecho do texto que explica o termo desbancarizado é o avanço das transações? Não, né, gente? Pelo contrário, para você ter transação financeira eletrônica, você tem que ter todo mundo bancarizado. Seria exatamente o contrário, né? Aqueles que compram no supermercado com cartão de crédito ou usam QR Code para pagar na farmácia. Também não. A enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários. Esses são os verdadeiros desbancarizados, ok? São eles que não têm conta corrente, beleza? Letra D de dado. À medida que a população incorpore o sistema à sua rotina, o uso também não tem nada a ver com ser desbancarizado. Lembra que, ó, é uma construção bem interessante, né, de negação. Então, desbancarizado é aquele que não é bancarizado. Bancarizado nós podemos entender como o integrado ao banco. Então, integrado ao banco. Ok? O próprio comércio incentiva o público mais existente a aderir a ele? Não, também não, né? Então, gabaritinho. Realmente, letra C de caraca, moleque. Que dia, que é isso? Toca um pagodinho, só para começar. Beleza? Pegou? Vamos para a última questão, Ival. Vral, vapo. Vamos? Então vem comigo, ó. No parágrafo 2, o trecho. Essa é uma pergunta sem resposta fácil. Refere-se a quê? Nem preciso voltar no texto, que é: refere-se ao fim do DOC do TED? Não. O boleto bancário ainda está ameaçado de extinção? Também não. Essas são coisas afins, tá? Mas, e o velho cheque vai resistir a esses novos tempos? Também não. Não é essa a pergunta. A pergunta, aquela respostinha lá, se aplica a: o Pix pode diminuir ou acabar com a circulação das notas de real? Que é, inclusive, o tema do texto, né? Assim, a gente já falou disso agorinha, tema do texto. Por que o dinheiro ainda resiste? Também não temos essa resposta. Nossa respostinha é realmente
letra D de domingo, quero te encontrar. Então você percebe o quê? O texto é um texto mais longo? É um texto mais longo, mas fácil, como eu disse, de entender, né? Assim, ele é bastante bem organizado, com uma linguagem bastante acessível e deixa muito claro qual é o objetivo que ele mesmo vai apresentar ali naquele caso. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos. Obrigado, meu povo, minha pova! Muito obrigado mesmo. É um prazer gigante estar aqui com vocês sempre. Beleza? Valeu, galera. A gente se esbarra por aqui. Um beijo, um queijo. Até a próxima. E fui!